Fala aí pessoal, beleza? Começando mais um vídeo. Seguinte, hoje eu quero falar um pouco mais de publicidade para vocês, tá? Vou fazer um vídeo aqui específico mostrando para vocês como vocês podem otimizar o custo de publicidade, tá? Como que a gente pode pensar de fato em publicidade como um investimento, tá? Independente do seu tacos, do seu acos, que isso é sim muito importante, mas você destinar uma parte, um percentual do seu faturamento para publicidade. É como se a gente chegasse a um tacos ideal e pensando no tanto que a gente vai faturar, a gente separa o investimento com relação àquele tacos, né? Nas campanhas. Eu vou mostrar para vocês aqui na tela e vai ficar mais fácil, beleza? Então, bora pro computador. E aí, pessoal? Bom, seguinte, olha só. Eu tô com uma planilha de anúncios aqui de um aluno e ele pediu para dar uma forcinha com relação à publicidade. Aqui a ideia é a gente pensar em publicidade como investimento, tá? Por que investimento? Porque investimento é tudo aquilo que a gente aporta um valor e retorna em certo percentual. Legal. A princípio, o que a gente precisa fazer sempre e para onde a gente olha? Esse mentorado, ele já vende muito bem, ele tem uma estrutura física muito forte, e agora ele quer trazer isso para o Mercado Livre, Shopee, que seja, né? Hoje a conta dele tem mais de 100 anúncios. Só que somente uma parte disso é o que traz de fato o resultado. E aí eu ensino aqui para vocês o Teorema de Pareto. O que quer dizer Teorema de Pareto? Ele diz que, o que diz o Teorema de Pareto? Né? Que 20% do seu esforço gera 80% do seu resultado. Isso é o que a gente chama aqui, né, de curva A. Então aqui, ó, perceba que eu estou analisando só os anúncios de curva A dele. Perceba ainda que nesses anúncios de curva A, se eu for ver aqui a margem de contribuição atual, alguns estão negativos, outros muito baixo, tá vendo? Já outros com uma margem muito agressiva, muito legal. Bacana, pessoal, o que eu estou fazendo? O que eu gosto, como que eu gosto de gerir, tá? Vamos colocar alguns pontos aqui para vocês, ó. O investimento publicitário deve ser de no máximo 3% o seu. Não, vamos lá. Ser no máximo 30% da sua margem de contribuição. Logo, se você tem uma margem de 10%, 3,3 alguma 3,6, alguma coisa assim, você vai ter aí de tacos objetivo, certo? Ou seja, só 3% vai ser o seu investimento em publicidade, tá? Quando você tem uma margem mais baixa, né, 10%, por exemplo, alguma coisa do tipo, certo? E aí, o que eu fiz? Bom, eu peguei aqui a margem dele e peguei o que é 30% disso. Exatamente 30% da coluna da margem de contribuição atual, taxa objetivo igual 30% margem de contribuição. Legal. Logo, ele me diz que somente para este produto aqui, por exemplo, eu posso ter 23% de taxa objetivo. Isso aqui está excelente, está ótimo, muito bom. E aí, como é que eu chego nesse orçamento diário? Eu faço 23, a conta aqui é o seguinte, ó. Faturamento vezes tacos objetivo dividido por 30 dias. Então, se a gente pegar, eu vou fazer do lado aqui para vocês verem, ó, se a gente pegar isso daqui vezes isso daqui dividir por 30, 18,42, tá vendo? Esse é o nosso investimento diário para cada um desses produtos, ou seja, se ele investir 18,42 por dia neste produto, ele vai ficar com tacos objetivo de 23%, certo?
que isso está muito de acordo aqui com a margem dele. Só que, claro, inicialmente, a gente nunca cria uma campanha com ACOS, aqui é o TACOS, tá? Estou falando de ACOS. E aí, lembra que assim, o TACOS é a junção das suas vendas por publicidade e sem publicidade. Logo, se a gente fala de um TACOS de 23, cara, o seu ACOS pode dobrar pelo menos. Mas assim, não tem porquê a gente ser tão... Eu não vou sugerir aqui que... ACOS objetivo... Eu não vou sugerir que ele crie uma campanha com ACOS objetivo tão alto. Aqui a gente vai começar tudo com 10%. 10%, tá? Então a gente vai criar todas as campanhas aqui de 10%, beleza? Porque a gente tem margem para isso daí. Beleza? Ataques objetivos. Legal, legal, legal. Perfeito. Esses aqui estão um pouquinho abaixo, ó, mas não tem problema. A gente está falando de tacos. Eu estou colocando o ACOS. Lembra que o ACOS diz respeito somente às vendas por publicidade. Só que você nunca vende só por publicidade. Quando você está ranqueando um anúncio, é natural que 70% das vendas seja por publicidade e outros 30% sem publicidade. E aí, ao longo do tempo, isso vai igualando e depois passa, né? As suas vendas orgânicas, elas são maiores do que as vendas por publicidade. Legal, então, qual que vai ser a estratégia aqui? Um anúncio por campanha, certo? Com o ACOS objetivo em 10% e orçamento diário de 18,42. Beleza? Para todos esses aqui. Já para esses aqui, o que eu fiz? Como a margem está bem mais baixinha, ó, como aqui o nosso investimento em tacos, né? Falando de tacos, ainda é muito mais baixinho, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma campanha com ACOS objetivo em 5. E aí, eu vou adicionar todos esses anúncios de uma vez. 5%, orçamento diário, 5%, e orçamento diário de 34, tá aqui, ó. Já esses três aqui, 3%, tá? Por quê? Porque eu quero controlar, eu quero ter o custo aqui dessa publicidade muito nas mãos. Aqui a gente tem muita margem para brincar. Esses aqui de cima, eles podem muito ser potencializados, tá? Mas aí, o que a gente pode fazer, pessoal? Aqui eu estou dando basicamente 10% da minha margem como investimento em publicidade. Lembrando que poderia ainda ser maior, ó. A gente poderia aqui, para esses anúncios aqui de cima, eu poderia ainda dar 23% da minha margem, que ainda seria saudável. Olha o quanto eu tenho espaço para escalar. Olha o quanto eu tenho espaço para escalar. Nesses aqui, por exemplo, tá vendo? Ó, nesses aqui. Então tem muito espaço para escalar. Isso daqui cabe, eventualmente, a gente dar uma promoção a mais, uma promoção mais agressiva. Mas aqui eu quero dizer para vocês, explicar um pouco um novo conceito de fazer a publicidade, tá? Então, como que a gente mede a publicidade? Pensando que a sua margem é de 10%, no máximo 30% disso tem que ser o seu tacos objetivo. Logo, se você tem 10% de margem, 3% tem que ser o seu tacos objetivo. Isso representa os 30% aí da margem de contribuição, né? 3% do faturamento, tá? Deu para entender, né? Então, como é que você chega nesse número? Se você faturou, por exemplo, vamos lá, ó, se você faturou 119 mil, você vai pegar 119 igual a 119 vezes 0,03. 3% de 119. Ou seja, 3.570. Isso é o que você tem, é o que você tem para investir em publicidade no máximo, no máximo. Aí você vai pegar 3.570 dividido por 30. Você vai ter
o valor diário da sua publicidade. Ah, legal, Nicolas, eu posso investir então 119. Mas, cara, como é que eu faço a separação das campanhas? O que eu ponho para curva A, curva B, curva C? Bom, vamos lá, deixa eu criar um documentinho aqui para vocês para simplificar essa análise. Ó, vamos lá. Isso aqui vou deixar disponível depois, pessoal, para quem quiser, tá bom? Me chama aí no... Manda uma mensagem lá no Insta. Fala que você quer o material dessa aula e aí eu deixo disponível lá para você, beleza? Vamos lá. Gestão de investimento publicitário. Recomendo que 30%, que no máximo, da sua margem de contribuição seja o seu investimento publicitário. Ou seja, se você tem uma margem de contribuição de, vou arredondar aqui para ficar mais fácil, de 12%, logo o seu investimento deve ser 4%, que é os 30% aí da margem de contribuição, 4% do faturamento. Vamos lá, se a gente tem, exemplo, 100 mil faturados, 12 mil de margem de contribuição, 4 mil deve ser o investimento publicitário. Legal, Nicolas. E como é que eu faço agora, então, para separar esses 4 mil nos meus anúncios? Vamos lá. Teorema de Pareto diz que 20% do seu esforço gera 80% do seu resultado. Portanto, se você listar todos os produtos vendidos e relacionar com o faturamento, verá que, em média, 20% deles representam 80% do seu faturamento. Certo? Então vamos lá, se a gente tem aqui 100 exemplo, temos 100 anúncios, desses 100, 20 representam 80% do faturamento. Logo, é aqui que devemos empregar a nossa maior energia. Da seguinte maneira, veja só, a gente tem um investimento publicitário de 4 mil por mês, certo? Logo, aqui 4 mil deve ser mensal. Aqui, se a gente pegar o investimento publicitário diário, aí a gente vai ter, quer ver? Fácil. 4 dividido por 30. 30, desculpa, dividido por 4. Oh, meu Deus. 4 mil, oh, meu Deus, dividido por 30. Isso! Deu bug aqui, pessoal. 133,33 diário. Certo? 133 diário. Logo, pessoal, vamos lá. Se a gente tem aqui, então, 20% representa 80% do meu faturamento,
eu tenho que fazer separar esse investimento aqui de 4.000 da seguinte maneira. Vamos lá. No exemplo acima, nosso investimento publicitário mensal será de 4.000 reais. 4.000 reais. Beleza. 80% de 4.000 reais é igual a 4 dividido por 4 dividido por 0,8. Oh, meu Deus. R$3.200 mensais, que são iguais, que é igual, oh meu Deus, a 3.200 a 106,66. Beleza, pessoal? Então a gente chegou aqui que vamos lá, para vocês recapitularem. 20 anúncios terão investimento de 106. Melhor, vamos lá. Teremos 106,66 para investir diariamente em 20 anúncios, certo? Legal, e como é que a gente pode segmentar isso daqui? Eventualmente, a gente pode colocar um orçamento médio aí, se a gente tem aqui 106, a gente poderia colocar isso daí em 5 campanhas, ó. 106 dividido por 5 vai dar mais ou menos R$21 aí, se a gente for dividir. Se formos dividir esses 20 anúncios em 5 campanhas, teremos cada campanha teremos o investimento diário de 21,20. Tá? Então vamos lá, pessoal. Deixa eu recapitular para ficar claro. Tudo isso daqui a gente está analisando a curva A. Olha só. Recomendação máxima de publicidade. O que eu indico para vocês fazerem? No máximo, 30% da sua margem de contribuição. Logo, se você tem uma margem de contribuição de 12%, 30% disso daí é 4%, certo? 30% de 12 é 4, beleza? É 4. Esses 4% quer dizer 4% do faturamento, né? Então vamos lá, exemplo. 100 mil faturados, 12 mil de margem de contribuição, 4 mil é o investimento publicitário mensal. Esse é o seu investimento publicitário mensal. Legal? Você chegou num valor que você precisa, no máximo, gastar, investir em publicidade. Tá, Nicolas, e como que eu separo esse investimento? 20% do seu esforço gera 80% do seu resultado. Logo, 20% do seu esforço gera 80% do seu resultado. Logo, se você listar todos os seus produtos vendidos e relacionar eles, você vai ver que 20% deles representa 80% do seu faturamento, certo? Temos então 100 anúncios, desses 100, 20 representam 80% do faturamento. Logo, é aqui que devemos empregar a maior energia, da seguinte maneira. No exemplo acima, o nosso investimento publicitário mensal será de R$4.000. 80% de R$4.000 é igual a R$3.200. Isso daí dividido por 30 dias, você vai ter o valor de 106,66. Beleza? Então a gente vai ter um valor de 106,66 para investir em 20 anúncios. 80% do seu resultado por 20% do seu esforço. 80% do resultado, 20% do esforço. Entenderam?
E aí agora a gente tem que dividir isso daqui nas campanhas. Como que a gente cria, né, cada campanha para esses anúncios aqui, para dividir de uma forma igual? Então a gente pode colocar, se formos dividir esses 20 anúncios em campanhas, teremos então um investimento de 21,12. 21,12 vezes 5, você vai chegar nesse valor aqui de 106,66, certo? Isso para a curva A. O restante é só a gente dividir entre curva B e C. Eu não quero aprofundar aqui, porque eu acho que aqui esse cálculo já pode estar um pouco complexo. O que eu posso te dizer? Foque na sua curva A. Foque na sua curva A. Foque na sua curva A. Você pode, até para facilitar aqui, podemos criar uma única campanha para a curva B e C com 20% do orçamento restante. No exemplo acima, R$ 800, que divididos por 30 dias equivalem a R$ 26,66 o dia. Tá? Então, foque na curva A. A curva A vai representar 80% do seu resultado. Beleza? Se você conseguir focar na sua curva A, você vai conseguir ter bons resultados. Pessoal, o vídeo de hoje foi um pouquinho mais técnico, um pouquinho mais teórico. Eu não sei se ficou tão claro, pode ter deixado um pouco de dúvida. Deixe nos comentários aí qual foi sua dúvida, se você já faz isso, se você busca essa gestão de publicidade dessa maneira. Isso é um novo conceito, é uma nova maneira de você pensar em publicidade. Veja que aqui eu não abri nenhuma tela, não abri nenhuma campanha, não mostrei nada. Eu estou mostrando aqui investimento. Como que a gente faz divisão de investimento pensando na realidade do caixa. Beleza? Você está com dificuldade para escalar sua operação ou está querendo começar e se sente perdido com esse tanto de informação, saiba que eu tenho um acompanhamento individual. Eu vou pegar na sua mão e juntos a gente vai construir um resultado pensando na sua realidade atual. Tudo isso daí feito como uma parceria. Então, se você tem interesse, manda uma mensagem lá no Instagram ou aqui nos comentários que a minha equipe, ou eu ou minha equipe, vamos te responder e a gente vai organizar uma conversa para entender de fato quais são as suas dores. Beleza? Esse vídeo foi um vídeo mais curto, porque ele é mais técnico. Eu espero que vocês tenham curtido, tenham gostado. Espero que tenha sido útil aí para vocês. Não se esqueçam de se inscrever, comentar, compartilhar. E tamo junto. Até a próxima. Valeu!